Mais um podcast está no ar. Se cuidar faz bem. Se cuidar é um podcast para cuidar do corpo, da mente e das emoções. Papos saudáveis e gostosos, trazendo muita informação para a gente ter uma vida aí com cuidados. E hoje o Casal Alcuri está aqui de volta ao vivo com vocês, né? Queremos agradecer a Jovem Pan pela acolhida, sempre nos acolhem muito bem. E a nossa patrocinadora oficial, Ortopedia Brasil, a nossa ortopedia do coração. E falando em coração, o papo hoje é, sobre coração, é isso mesmo, vamos conversar muito sobre o coração e eu já quero começar sabendo como anda o seu coração, como você tem cuidado do seu coração, porque o tema de hoje é o que causa e como pode ser evitado o infarto do miocárdio e o AVC. Nosso convidado especial é o Dr. José Trotti. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui para conversar com vocês aí, com os telespectadores. Doutor, vamos já começando a falar de coração, o que é mais importante aí? Eu acho assim, né? Tem muita coisa para a gente falar, né? Sobre o coração. Por onde que você quer começar? Quem está conosco aí? Como começar a cuidar do coração? O que é mais importante, independente da idade, do estilo de vida? Qual o primeiro olhar que a gente tem que ter aí para ter um coração saudável? Primeira coisa para deixar de recado, Patrícia, é que esse tema aí que você até perguntou, o infarto e o AVC, que é o derrame, são as principais causas de morte hoje no Brasil. Então, é por isso que a gente tem uma atenção e uma preocupação tão grande com essas duas situações, essas duas doenças graves e muito potencialmente fatais, porque são doenças evitáveis, desde o princípio até mesmo no momento que a pessoa está tendo sintomas, se correr e fizer um tratamento adequado, você consegue evitar sequelas e morte, né? Uhum. Hoje estava dando uma lida e eu entrei no site, o cardiograma? Como que é o nome do site? Cardiômetro. O cardiômetro que é da Sociedade Brasileira, né? Isso, da Sociedade de Cardiologia. Eu fiquei assustada, doutor. Fiquei assustada porque eu estava vendo lá que o índice, né, de morte com doenças cardiovasculares é muito maior do que acidente de trânsito, do que uma doença como câncer. E aí lá vai dando os dados a todos os minutos, né? Em tempo real, vai mudando. Então, eu vi aqui que a cada 90 segundos é uma morte. Isso aí, exatamente. 1 minuto e meio. A cada 1 minuto e meio. Então, se a gente ficar aqui os 30 minutos, né, por dia, 46 mortes. Como evitar? Como evitar essa questão do AVC? Então, a primeira coisa é a gente entender o que significa, né, o infarto e o AVC. Porque são doenças que têm a mesma origem, vamos dizer assim, né, as mesmas causas, né? Então, o infarto significa obstrução, entupimento de uma artéria do coração. Um entupimento agudo, uma oclusão total da artéria, de forma que o sangue não circula naquela região do coração, do miocárdio, não vai receber sangue com oxigênio e nutrientes. Aquilo ali causa uma arritmia maligna, uma arritmia fatal, o coração para de bater e a pessoa evolui para uma morte, às vezes morte súbita. E de cada 10 pessoas que infartam, 5 morrem antes de chegar no hospital, por conta de fazer uma arritmia e ela não dá tempo de socorrer. Uhum. Então, uma vez que uma pessoa tem uma dor no peito, por exemplo, que é o principal sintoma do infarto, você tem que correr para o hospital e você tem que fazer o tratamento adequado, porque você consegue reverter a situação. De outro modo, você pode evoluir para a morte ou evoluir para sequelas muito graves no coração que você não vai ter mais qualidade. E no caso do AVC, do derrame, também são situações evitáveis. A pessoa vai ter os sintomas que a gente vai comentar, mas que são situações que, se você atuar rápido, no caso do AVC, é como se fosse uma obstrução de uma artéria do cérebro. A mesma coisa que a gente falou do coração, uma obstrução da artéria do cérebro. E a célula do cérebro, o neurônio, ela não consegue suportar muito tempo sem circulação, sem oxigênio e nutrientes. Então, ela também vai ter necrose, vai ter morte celular, e se for uma área grande, vai ter morte da pessoa. Se for uma área grande e não morrer, vai deixar sequela, às vezes definitiva, irreversível, né? Uhum. É verdade, ou é mito, assim, escuto muito, né, da minha mãe, coração só dói uma vez só. Na verdade, assim, quando a gente tem dor no peito, a gente sempre tem preocupação. Dor no peito, na questão do coração, a gente chama de angina. Né? Dor no peito tem N causas, vários motivos, mas a dor no peito que mais preocupa é a dor no peito de origem cardíaca. Então, quando o coração causa dor,
significa que está tendo esse entupimento, que pode ser total ou parcial, subtotal. Indicando que se não teve infarto, a pessoa pode ter infarto a qualquer momento ou nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, a dor no peito a gente sempre preocupa e sempre tem que investigar no sentido de você diagnosticar o entupimento ali, a obstrução, e fazer o tratamento definitivo para desentupir a artéria, né? Então, a gente não pode estar ignorando essa questão da dor. A dor no peito nunca pode ser negligenciada, principalmente em pessoas mais velhas, mas pessoas jovens que têm dor no peito, normalmente pode ser uma dor muscular, embora sempre a gente tem que valorizar, sempre, mesmo no jovem. Né? Então, se a pessoa está tendo uma dor no peito diferente, a pessoa precisa ir para o hospital, precisa passar no médico para investigar isso aí, fazer os exames e detectar se pode ser alguma coisa cardiológica ou não. E assim, para eu suspeitar, é só a dor no peito ou existem outros sintomas? Existem outros sintomas. A dor no peito, ela é o principal sintoma, é o que mais preocupa, né? Que a gente chama de angina. A dor no peito de origem coronariana, que a gente fala, indicando essa obstrução, é uma dor mais ou menos em aperto, ou uma pressão no peito, ou uma ardência no peito. Normalmente no centro do peito ou mais na região um pouco mais para a esquerda, que a gente chama de dor precordial. Tá? Ela pode irradiar para os braços, ou pode irradiar para o pescoço, para o abdômen ou para as costas. Então, mesmo uma dor abdominal não pode ser negligenciada. Tá? E essa dor, ela piora com esforço, melhora com repouso. Então, uma pessoa que vai fazer um esforço, vai subir uma escada e sente dor no peito, bota aquela mão no peito, isso é clássico de angina. Tem que investigar, né? E os sintomas que podem vir associados, pode vir associado falta de ar. No momento que a pessoa está infartando, por exemplo, ela pode ter falta de ar, ela pode ter enjoo, náusea, até vômito, né? Ela pode ficar com sudorese, com suor, aquele suor, né? Batedeira, pode ter palpitação. Então, tudo isso tem que ser valorizado. A dor no peito é o principal sintoma, mas os outros sintomas têm que ser valorizados também. A angina, que o doutor cita, são esses sintomas. É a dor no peito. A angina que causa o infarto. A angina, quando a gente fala angina, é a dor no peito. O termo médico que a gente fala é angina. Agora, existe uma dor no peito que não tem nada a ver com o coração, que aí não é angina. Então, uma dor no peito de origem muscular. Estou com uma dor no peito aqui, que eu estou com uma condrite aqui, uma inflamaçãozinha aqui do externo. Não tem nada a ver com angina. Angina é quando a gente está querendo dizer que é cardiogênico, que é a origem cardíaca por obstrução da artéria do coração. Sim. Recentemente teve um apresentador aqui em Maringá que ele relatou na televisão, ele ficou afastado uma semana, não estava apresentando seu programa, e ele trouxe esse relato, ele estava infartando, né, que eu comentei com você, André, foi, não foi? E ele trouxe o relato que ele começou com dor no peito. E aí, um dia, dor no peito, aí ele ficou um pouquinho em repouso, achou estranho, no outro dia, de novo, dor no peito, ele foi para a faculdade. E aí, ele até buscou um certo atendimento, não foi detectado no momento, e depois ele busca novamente, e aí é detectado que ele realmente estava quase infartando. O médico falou, não, você não vai sair daqui agora de jeito nenhum, e aí tomaram todos os procedimentos. Então, a gente não pode realmente ficar ignorando esse sintoma de dor. Com certeza não. Então, assim, uma dor no peito que principalmente quando demora muito para melhorar, mais de 30 minutos de dor, cara, você tem que ir para o hospital urgente, né? E mesmo uma dor no peito, principalmente essa que piora quando faz um esforçozinho, melhora quando fica em repouso, né? Isso tem que ser valorizado, tem que ser investigado, tem que fazer os exames necessários, que aí a gente vai avaliar qual que é o melhor exame que vai fazer o diagnóstico, porque aí, nesse caso, a gente tem que fazer o exame para detectar que está com uma obstrução antes que a pessoa infarte. Porque ela pode estar só com angina, ela pode estar só com uma isquemia, que a gente fala. A artéria está só subocluída, está com uma obstrução lá de uns 80%, 90%. Então, você descobre o problema antes e você faz o tratamento de forma que a pessoa não vai ter um infarto depois. Então, é importante sempre valorizar a dor no peito. A dor no peito, ela pode indicar que a pessoa está tendo uma angina, obstrução parcial. Agora, quando é uma dor mais aguda, mais forte intensidade e mais prolongada, aí tem que ir para o hospital. Porque aí indica que a pessoa está infartando. Se ela ficar demorando, não vai dar tempo dela depois ir. Quais os exames, assim, mais importantes para serem feitos ali no ato? A gente vai avaliar de acordo com o paciente, se é um paciente de alto, baixo ou médio risco. Então, por exemplo, quando é um paciente de baixo risco, por exemplo, jovem, que não tem comorbidade, não tem problemas relacionados com fatores de risco, pressão alta, diabetes,
você, às vezes, só com um teste de esteira, um teste ergométrico, a gente fala, um ecocardiograma, muitas vezes você já descarta ali qualquer problema no coração. Quando se trata de um paciente mais idoso, que tem mais comorbidades, mais problemas, a gente, às vezes, parte com um exame mais invasivo, mais elaborado. Existe um exame chamado angiotomografia cardíaca, que é um exame fantástico, que ele é não invasivo, e ele consegue mostrar como que tá as artérias do coração dessa pessoa. E às vezes a gente faz esses exames, pega um paciente, às vezes no consultório, que vai fazer, às vezes, um pré-operatório de uma cirurgia qualquer. Uma vez aconteceu comigo recentemente, um paciente ia fazer cirurgia de catarata, uma cirurgia super simples, de baixo risco, mas era um paciente que eu via um risco aumentado de ser coronariopata, pelo perfil dele, idoso, hipertenso, diabético, obeso. Esse paciente eu quis fazer um angiotomo e ele tinha uma obstrução de mais de 90% na artéria, teve que fazer angioplastia. E ele não sentia nem muita dor, porque ele era um paciente sedentário, não fazia muito exercício, não fazia muito esforço, não sentia muita dor. E aí, quando a gente viu lá, ele estava com uma obstrução de 90%. E aí ele teve que fazer um tratamento, angioplastia. Então, vai depender muito do paciente, qual exame que a gente vai investigar. No hospital, para diagnóstico do infarto agudo, a gente pede o eletrocardiograma, que aí o eletro vai mostrar, muitas vezes, lá a alteração aguda e esse paciente tem que ser encaminhado direto para cateterismo para fazer angioplastia, né? Para desentupir a artéria que está ocluída. Então, na realidade, eu sempre me perguntei, né? Quando a gente agora, nós estamos meio parados na vida de corrida, né? A gente gostava de brincar de correr, assim, mas era pouquinho. Mas aí teve a corrida, eu acho que do Sesc, não foi? Que nós fomos fazer e tinha que... De Foz, né? E tinha que levar o exame. Daí eu falei assim, mas... Vai ali correr na esteira? A gente acha que é uma coisa tão... O que o doutor vai ver eu correndo na esteira, né? Então, dentro desse exame, que eu, como leiga, julgava assim... O que vai aparecer ali? Realmente é um exame extremamente importante. A gente não pode fugir, com certeza, independente da idade. O teste ergométrico, o teste de esteira, é interessante porque, assim, é um exame que, pra gente, pro cardiologista, ele vai mostrar a pressão arterial da pessoa durante o esforço, como que vai ser a elevação da pressão durante o esforço. Ele vai mostrar se tem alguma arritmia, ele vai mostrar se tem isquemia. Então, se a pessoa vai fazer um esforço físico e ela está com uma obstrução na artéria lá de 80%, por exemplo, e como ela está exigindo do coração dela, ele vai ter que aumentar sua frequência e sua potência de contratilidade, ali tem uma obstrução de 80%, então ele não vai responder corretamente. Então, a pessoa vai sentir dor na hora do teste, na hora do esforço. Então, o teste de esteira é como se fosse um teste provocativo. Então, num esforço pleno, ele vai ter dor no peito, indicando, opa, essa dor no peito pode ser de entupimento da artéria. Daí ele vai ter que fazer um exame mais elaborado, talvez o cateterismo. Né? E também vai mostrar outras alterações. Vai mostrar se tem alterações de sobrecarga do coração por conta de hipertensão crônica. Então, tem várias alterações que a gente consegue ver pelo teste de esteira. Agora, por exemplo, um paciente que é muito idoso, que já tem muitas comorbidades, que é um paciente sedentário, tem problema no joelho, aí esse paciente não tem como a gente fazer o teste de esteira, a gente tem outros exames que a gente vai investigar. É engraçado, uma vez, me marcou muito na minha infância, tinha, prédio onde minha avó mora, tinha uns vizinhos, né, são todos, que antigamente todo mundo se conhecia, né, hoje é um pouco mais individual. E teve um vizinho que ele fez um exame, no dia anterior, fez todo o exame, check-up, tudo ok, coração, e na noite passada, assim, na noite que passou esses exames, teve um infarto fulminante. Disse que a esposa, só de madrugada, ele só deu um grito, colocou a mão no peito e apagou. Então, assim, tinha que ser algo específico para identificar isso aí, ou é que, na verdade, ele não acusa, só acusa devido a um esforço, né, a esse entupimento. Como é que... Existem algumas questões. Primeiro, assim, para você fazer um teste de esteira, você tem que tentar, se possível, fazer um teste máximo, né? Porque fazendo o teste máximo, ele vai chegar a uma frequência muito alta, o coração dele vai no limite. Então, assim, se fizer o teste máximo e não tiver alteração, nem dor, e nem alteração no eletro durante o esforço, porque ele fica monitorizado o ritmo cardíaco dele o tempo todo no esforço. Se não der alteração nenhuma, muito provavelmente ele não tem obstrução, né? Agora, o que pode acontecer é que às vezes ele tem uma obstrução moderada, vamos dizer, tem uma obstrução de 50% na artéria e não tem sintoma e nem alteração durante o esforço. Então, você fala, o teste deu normal, mas ele faz uma oclusão aguda por causa de uma trombose aguda. Isso acontece, por exemplo, às vezes um paciente que é tabagista, um cara que fuma. Ele faz uma trombose aguda na placa, aquela placa de ateroma que está obstruindo a artéria parcialmente, mas ele faz uma oclusão aguda por causa do trombo. O trombo, o coágulo que se forma ali em cima da placa que oclui a artéria totalmente. E daí ele pode causar um infarto agudo fulminante. Às vezes ele pode fazer uma arritmia maligna, né? E muitas vezes ele tem outros fatores de risco, né? Então, assim, muitas vezes o teste de esteira também não vai ser o melhor exame para investigar. Por isso que às vezes a gente tem que fazer um exame de imagem,
talvez uma angiotomografia para investigar. Uma das coisas que eu e o André, a gente tem conversado, que a gente tem gostado muito no podcast, e o que a gente mais observa em todas as áreas, assim, que o nosso corpo fala. E a gente ignora, né, doutor? Exatamente. O corpo tá ali falando. Às vezes você fala, a pessoa teve lá um infarto fulminante e não sabia de nada. Às vezes aquele corpo tá trazendo sinais, aquele coração ali já tá vindo com esses sinais. Isso não é nada, isso não é nada, isso eu não vou procurar. Então, quem tá ali ouvindo nós agora... Opa, peraí, meu coração doeu ontem, anteontem. Ou quando eu faço um esforço, meu coração dói. Passou pelo consultório, foi diagnosticado. Como é o tratamento? Então, exatamente. A gente tem que sempre frisar que não é nem só esperar ter um sintoma para começar a se cuidar. A gente tem que cuidar dos fatores de risco que a gente fala. Os fatores que causam infarto. Uma pessoa não infarta sem motivo nenhum. Então, existem fatores que a gente observa, por exemplo, a hipertensão arterial, a pressão alta, é um dos principais motivos de causa de infarto e de AVC, de derrame. O diabetes é outro fator muito importante que tem que ser valorizado. A obesidade, o sedentarismo, as alterações de colesterol, triglicerídeo, o excesso de peso, o estresse, que hoje é uma coisa que a gente vê muitas pessoas super ansiosas e estressadas. O histórico familiar, tudo isso tem que ser valorizado. E as pessoas muitas vezes não valorizam isso, não se cuidam. E aí elas vão esperar ter um infarto para começar a se cuidar. Então, eu sempre friso isso, a importância do controle dos fatores de risco. Então, se você tem pressão alta, você tem que controlar a tua pressão e você tem que tomar medidas no sentido de perder peso, controlar teu nível de estresse, diminuir o sal da tua dieta, você parar de consumir alimentos que tenham muito açúcar, carboidratos ruins, perder peso, né? Tudo isso você vai diminuir tua pressão e você vai diminuir o risco de você ter um infarto. Você controlando o teu diabetes, mesma coisa. Você consegue reverter muitas vezes o diabetes perdendo peso, fazendo exercício. Então, mais importante do que você esperar ter um infarto para correr atrás de tratar, em que muitas vezes você já vai ter uma sequela definitiva no teu coração, uma cicatriz enorme no teu coração, você tem que antecipar e evitar o infarto. Né? Agora, no momento que a pessoa tem um infarto e é agudo, você tem que correr para o hospital, fazer o exame para fazer o diagnóstico, que é através de um eletrocardiograma e da dosagem de enzimas cardíacas, e você encaminha direto, quando o paciente está com infarto agudo, você encaminha direto para a hemodinâmica, onde você faz o cateterismo, que é você visualizar a artéria do coração, a gente chama de cinecoronariografia. É aquele exame de imagem que vai visualizar as artérias do coração. E aí o médico consegue detectar a oclusão da artéria, a lesão da artéria que está ocluída, e ele consegue fazer o tratamento definitivo, que é a angioplastia coronariana, em que você consegue fazer uma dilatação daquela região onde está ocluída, e você, no final, você coloca uma molinha que chama stent, para não deixar essa artéria fechar de novo. Então, esse é o tratamento mais consagrado. Hoje, cada vez mais modernizado, cada vez mais de stents mais modernos, medicamentos mais modernos, você consegue evitar morte e evitar sequelas no caso do infarto grave. Principalmente se for tratado precocemente. Mas é engraçado que me chama a atenção agora, você falando sobre mudanças de hábitos, alimentações, tal, tirar isso que não presta, colocar algo mais natural. O pessoal pensa que o que vai entupir a veia é a gordura da picanha, né? Só ela, né? Por isso que eu não como. Não é só. Hoje a gente sabe que o principal vilão é o açúcar. O principal vilão são os carboidratos simples, né? Então, as pessoas negligenciam demais. Pensa na picanha, pensa na fritura e continua comendo lá pão, massa, pizza o tempo todo. Quer dizer, uma alimentação... E não é assim uma coisa esporádica, uma coisa frequente. A questão do álcool, o etilismo, mesma coisa. Então, assim, uma coisa é você tomar um vinhozinho lá final de semana, uma cerveja final de semana. Outra coisa é você ficar consumindo isso regularmente a semana inteira. Que a gente vê isso direto. Então, esse período da pandemia aí, a gente viu como as pessoas engordaram, piorou muito a alimentação. Então, isso aí é que vai acabar gerando e que tem causado aumento da incidência de infarto, principalmente em jovens, o que é mais absurdo ainda. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles têm algum... É que eu não vi, eu não pesquisei, só perguntando a título de curiosidade. Algum parâmetro pós-pandemia? O período aumentou? Teve um índice alarmante? Até no consultório mesmo, né? A gente vê direto. Né? A gente vê a incidência de infarto aumentou de 20% a 25% tranquilamente nesse período da pandemia. E o que mais chama atenção é justamente isso, aumento de incidência em jovens, né? E inclusive a própria infecção, tem estudos mostrando que a própria infecção acelerou o processo de aterosclerose, de trombose aguda da artéria.
Então, aquele processo inflamatório aterosclerótico de acúmulo de gordura crônico nas artérias que acontece, leva anos para acontecer, o fato é que a infecção acelerou muito esse processo. Então, se a pessoa já tinha uma predisposição, já tinha uma alimentação errada, já não fazia exercício, aquela coisa, estresse. Então, tudo isso acelerou muito, por isso que a gente teve muito aumento de casos, em jovens inclusive. Tem que cuidar. Qual é a diferença dos sintomas ali, então? Do infarto a gente entendeu bem. O AVC, ele confunde ou os sintomas são completamente diferentes? Então, o AVC, primeiro a gente tem que diferenciar que o AVC, o acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? O hemorrágico é hemorragia no cérebro, né? Sangramento no cérebro, que é gravíssimo, tem a versão, muitas vezes, do neurocirurgião, às vezes fazer até uma drenagem, né? Em casos extremos, ele faz até uma craniectomia, ele tira um pedaço da calota craniana para diminuir a pressão intracraniana, para conter aquela hipertensão intracraniana que é gravíssima, pode deixar sequela irreversível, né? Mas a grande maioria dos casos, 85% dos casos de AVC são isquêmicos, que a origem é a mesma do infarto, que é uma oclusão de uma artéria do cérebro e que vai deixar sequela, quando não mata, deixa sequelas irreversíveis do paciente ficar em estado vegetativo. No caso do AVC isquêmico, os sintomas que são, na verdade, clássicos, e é importante a gente informar a população, porque são sintomas facilmente detectáveis pelas pessoas que estão próximas ali. Então, os sintomas clássicos que a gente fala primeiro, o desvio de rima, que a gente chama, né? A paralisia facial, a pessoa fica com a boca torta, né? Segundo é a fala enrolada, né? Que a gente chama de disartria, né? A pessoa começa a falar enrolado. E o terceiro é o déficit motor, que é o sinal que a gente chama de sinal da queda do braço. Você pede para a pessoa ficar com o braço levantado, ela não consegue sustentar um dos braços, né? Ou a mesma coisa a perna, pede para levantar a perna, a pessoa não consegue, né? Então, se ela tiver um desses sintomas, pelo menos um desses sintomas, a chance de AVC já é mais de 70%. Então, se tem dois, é quase 90%. E o que a gente tem que entender aqui? Que num caso desse, o tempo, assim como no coração, o tempo é crucial. No caso do coração, tempo é miocárdio, tempo é músculo cardíaco. Aqui no caso do cérebro, tempo é neurônio. Então, quanto mais rápido a gente desobstruir essa artéria cerebral que está ocluída, maior a chance desse paciente sobreviver e maior a chance dele sobreviver sem sequela. Então, existe uma janela que a gente chama de janela terapêutica, em que a gente consegue fazer um trombolítico, um tratamento com um medicamento específico que vai dissolver esse coágulo que está obstruindo a artéria do cérebro. Então, se ele for para o hospital rapidamente e for feito lá o exame, no caso a tomografia do crânio, e for visto que ele é um paciente que preenche critérios de inclusão e não tem critérios de exclusão, nós podemos indicar esse tratamento, que ele aumenta muito a chance, se tiver numa janela favorável, de desobstruir essa artéria e ele recuperar os movimentos. E eu tenho uma dúvida também, que eu acho que eu ouvi alguém comentando e aquilo ficou me ressoando. Quando você vê a pessoa que está tendo alguns sintomas parecidos, que ela fica fraca, não consegue sustentar a perna, você pode deitar ou tem que só sentar a pessoa quando está tendo um AVC? Tem alguma coisa a ver ou isso é... Primeira coisa é você sentar ela por conta do risco de queda, Sim. né? O risco de queda é o perigo, porque ela pode cair, bater a cabeça e piorou a situação, né? Quando a gente pede para deitar quando a pessoa está com a pressão muito baixa, por algum motivo. Às vezes a pessoa teve uma queda porque está com queda de pressão, fez uma hipotensão postural, que a gente fala. Nesse caso, você tem que deitar ela e se vê que a pressão está baixa, você coloca até a perna um pouco mais elevada. A gente tem um nome que a gente chama de Trendelenburg. A gente coloca a perna elevada para que essa circulação toda vá para a cabeça e melhora a circulação da cabeça e melhora a pressão. Tá? Mas é lógico que se o paciente está tendo esse tipo de sintomas, tem que ser investigado também, tem que ver se ele está tomando muito medicamento para pressão, tem que ver o que está causando essa pressão baixa, né? Sim. Não, porque falaram de, está tendo AVC, não pode deitar. É duro você também diagnosticar na hora, leigo, né? Leigo não vai entender. O que a gente tem que entender é que o paciente, uma vez que ele tem esses sintomas, não pode retardar, tem que levar para o hospital. E, de preferência, tem que ligar para a ambulância, tem que ligar para o SAMU, ou quem tem Unimed, ligar para a SOS Unimed. Por quê? Porque, primeiro, a ambulância já vai vir com socorro, com suporte avançado para dar o primeiro atendimento, porque o paciente pode piorar, ele pode ter um rebaixamento do nível de consciência, ele pode desmaiar, ele pode começar a ficar com dificuldade para respirar, ele pode entrar em coma, e aí você tem que garantir a via aérea. Então, o suporte avançado é extremamente necessário. E segundo, que a ambulância, no caso o SAMU, vai conseguir direcionar o paciente para o hospital próprio, em que tem a tomografia e que tem o trombolítico, a medicação. Porque não adianta, por exemplo, o paciente está tendo um AVC e vai levar ele para a UPA. Estou perdendo tempo. Ele não vai ter nenhum tipo de suporte ali que vai socorrer ele, e aí o tempo está sendo desperdiçado ali. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer na prática. E aí, quando o paciente chega no hospital que tem recurso, ele já passou da janela para fazer a medicação, a sequela já está estabelecida. E aí fica complicado de tratar. Tem um período dessa janela?
A janela hoje que se preconiza é até 4h30. Sendo que quanto mais rápido você reabrir, desobstruir essa artéria, maior a chance dele ficar sem sequela. Então, se você desobstruir essa artéria em 1h, 1h30, muito melhor do que em 4h30. Em casos selecionados, você pode estender um pouco esse tempo, mas aí o neurocirurgião tem que estar junto para fazer a avaliação, para ver se ainda preenche critérios para fazer o tratamento. E existe índices, assim, se é mais mulher ou mais homens que têm AVC ou não? Os fatores de risco são os mesmos do infarto: hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, dislipidemia, colesterol, né? Mas os homens são mais acometidos do que a mulher, até porque nós homens somos mais cabeçudos, né, André? A gente faz tudo mais errado ainda, né? Então, infelizmente, os homens têm uma incidência bem maior que as mulheres, e principalmente os idosos, né? É muito, muito mais comum em idosos. Né? E desses fatores de risco, principalmente a hipertensão, a pressão arterial, né? A pressão alta, e o tabagismo e o diabetes. Agora, o histórico familiar também, a genética, sempre tem que estar atento. Então, pessoas jovens que têm pais que já têm histórico de infarto, de AVC, essas pessoas têm que se cuidar muito mais, né? Principalmente a questão da alimentação e fazer exercício, essas coisas. Eu já tive casos, doutor, perto assim de mim, não sei se está totalmente ligado ou não. Derrame facial. São sinais. Existe uma situação específica que chama paralisia facial. Mas aí é só a paralisia. Chama de paralisia de Bell. Aí não é AVC. É um diagnóstico diferencial. Né? Eu fazia confusão. Tem os diagnósticos diferenciais. Né? Por exemplo, tem a isquemia transitória, o ataque isquêmico transitório, em que a pessoa tem um quadro neurológico que parece o AVC, mas depois ela recupera os movimentos. Depois de um período, ela recupera os movimentos totalmente. Né? Só que mesmo o ataque isquêmico transitório, ele tem que ser muito valorizado, porque se você não tratar de forma correta, ali na frente a pessoa vai ter o AVC. Então, como se estivesse avisando que ele vai ter AVC daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Então, a pessoa tem que cuidar muito da pressão, de todos os fatores, né? E a gente normalmente se espanta quando você fala assim, era um corredor, era uma pessoa ativa, né? E infartou, teve um problema desse. Talvez o que essa pessoa não tomou de cuidado e de atenção com os sinais? Infelizmente, a gente vê casos como esses, né? Pessoas que às vezes são atletas, que não têm fatores de risco aparentes e acabam infartando ou tendo AVC, né? Existem anomalias congênitas, às vezes. A pessoa, às vezes, tem uma cardiopatia que ela não sabia que tinha, alguma cardiopatia, alguma anomalia que ela não sabia que tinha, né? Da própria artéria ou estrutural do coração, alguma arritmia que ela não sabia, ou mesmo neurológica. Às vezes, tinha um aneurisma cerebral. E aí, rompeu o aneurisma, faz um AVC hemorrágico, faz uma hemorragia cerebral. Isso pode acontecer. Nesses casos, é interessante você sempre estar fazendo um check-up. Sempre passar no médico, fazer uns exames mínimos, né? E também a gente tem que avaliar, porque, como eu falei, o paciente não infarta de um dia para o outro. Ele tem fatores de risco, ele tem motivos. Então, a gente no consultório, a gente faz exames, a gente avalia marcadores inflamatórios, a gente avalia os níveis de insulina, a gente avalia o triglicerídeo, o colesterol, como que está. Então, a gente antecipa. Muitas vezes o cara é um paciente, uma pessoa saudável, mas você vai avaliar mais aprofundadamente, ele tem um percentual de gordura elevado, ele tem uns níveis de ferritina, que é um marcador inflamatório elevado, homocisteína elevado, uma proteína C reativa, que é um outro marcador inflamatório alterado. Então, ele já está dando sinais no laboratório que ele é um paciente que não é tão baixo risco assim. É um paciente que você tem que ficar mais esperto, você tem que atuar mais, fazer uma suplementação, fazer mecanismo de proteção ali, mitocondrial, proteção celular, para evitar que ele venha a ter um infarto. Então, existem mecanismos que você possa fazer. Agora, lógico que a gente não consegue proteger 100% da população. Sim. Não tem como. Existem aqueles casos que você não consegue explicar, né? Então, os exames de sangue também vão apresentando sinais de que daí precisa ir para essa especialidade, precisa procurar o cardiologista. Exatamente. A gente faz no consultório, e o pessoal até brinca que eu peço muito exame, mas realmente eu peço, porque eu avalio a parte hormonal, a gente avalia marcadores inflamatórios, as vitaminas principais. Então, por exemplo, uma coisa bem básica, a vitamina D baixa já é um fator de risco para a doença coronariana. Simples assim. Tem vitamina D baixa. A maioria das pessoas tem. Então, como é que pode? Né? Então, assim, níveis de ferritina aumentada. A pessoa nem se dá conta que tem algum problema. Ela tem uma saúde, entre aspas, mas tem a ferritina super alta. E aí é um marcador inflamatório que está indicando. Né? Por exemplo, você tem um exame que você faz do coração que chama de score de cálcio. Pessoas jovens, às vezes, que não têm comorbidade. Você faz lá uma avaliação, uma tomografia do coração com uma avaliação de score de cálcio coronariano. E mostra lá que já tem uma calcificação nas artérias. Nem tem uma obstrução importante, mas tem uma calcificação nas artérias. Isso já é um fator de risco.
já está indicando que está tendo inflamação a nível das coronárias e que lá na frente, se ele não cuidar, ele vai ter evento. Então, tem mecanismos que você pode antecipar e atuar de forma preventiva para evitar que essa pessoa venha ter infarto lá na frente. E o seu coração? Quer perguntar alguma coisa sobre seu coração? Seu coração está sendo bem tratado? O coração está batendo, legal. Está sendo bem tratado? Tem que marcar uma consulta lá. Tem que lá agendar. Já eu tenho agenda para fazer os exames. Não, mas é interessante, isso é importante mesmo, porque a gente só procura, que nem eu, faz muito tempo. A última que eu fiz foi para essa corrida e nunca mais fiz. Então, você vê, a gente vai negligenciando. A gente já pensa que não, eu sou uma formiga, eu gosto de um açúcar, você falou do açúcar, me preocupou agora. Falei, ixi, agora eu tenho que ir lá fazer o exame melhor. Tem que ir lá. E assim, infelizmente, a gente tem muitas situações que o paciente faz os exames básicos, aqueles exames ali de avaliação da glicemia, da função renal, hemograma e colesterol. E dá normal. Ah, não, eu estou bem. Já passei no médico e estou bem. Fez um eletrocardiograma e deu normal, eu estou super bem. Pô, não é bem assim, né? Quem dera que fosse simples assim. Então, a gente tem que fazer uma investigação, a gente tem que olhar para o paciente e ver se é um paciente que pode ser um caso mais grave. Eu tenho um exemplo assim muito clássico na minha família, o meu pai. Meu pai, ele é revascularizado. Ele operou o coração com 53 anos, né? Colocou várias pontes, né? E isso foi no ano 2000. Quando foi em 2018, já tinha 18 anos que ele tinha feito esse procedimento, essa cirurgia. Ele nunca mais fez investigação do coração. Ele estava me visitando aqui em Maringá. E eu falei, pai, como é que você está? Você está bem? Eu falei, tô. Você sente dor no peito? Não, não sinto nada. Pai, vamos fazer um exame para ver como é que está? Eu quis fazer aquele exame de tomografia, para ver. É um exame não invasivo para ver como é que está as coronárias. E ele falou, não precisa não, meu filho, não estou sentindo nada. E eu meio que insisti, não, vamos fazer, pai, não custa nada, vamos fazer. Ele fez angiotomo, mostrou que ele estava com 3 obstruções graves, acima de 90%. Não tinha dor no peito. Acima de 90%. Uma delas era uma das pontes. Ele teve que fazer 3 angioplastias. Então, ele podia ter infartado uma semana depois, um mês depois, e não ia dar tempo, muitas vezes não dá nem tempo de socorrer, né? Então, assim, às vezes a gente tem que antecipar, né? Se você que é um paciente que tem alto risco de ser um coronariano, um coronariopata, tem que fazer exames mais sofisticados para você investigar, não somente um teste de esteira, por exemplo. Ótimo. Maravilha. Doutora, a gente tem assunto aqui para ficar mais 1 hora. Mas não dá, porque o pessoal daqui a pouco está invadindo o estúdio, a gente vai ter que sair. Eu vi que você leva muita informação para o seu Instagram. Então, eu acho assim, tem assunto aí para o pessoal ir olhando ali no seu Instagram, muitas dicas de como se cuidar, de como estar bem. Queria que você deixasse aí sua mensagem final, deixasse as suas redes sociais para o pessoal tá te seguindo ali. E realmente a gente está se informando, né? E evitando, né? Evitando para que o índice caia, não aumente a cada dia, Dido. O recado que eu quero deixar é que a gente tem que sempre buscar prevenção. Buscar os cuidados para não precisar chegar ao ponto de infartar. Né? A pessoa, para ter um infarto, ela leva anos de obstrução coronariana. Uma pessoa, para ter diabetes, ela tem anos em que, às vezes, chega a 10 anos em que o laboratório dela já está sinalizando uma insulina elevada, uma resistência à insulina aumentada, uma hemoglobina glicada aumentada. Então, tem vários sinais que aparecem, ou clínicos, ou no laboratório, indicando que essa pessoa está caminhando para um caminho errado. Que ali na frente vai dar problema. Então, a gente tem que antecipar. Então, procurar sempre fazer um check-up, fazer uma avaliação com exames completos e procurar se prevenir, procurar fazer atividade física. Eu falo sempre, pelo menos uma caminhadazinha. Se você não está acostumado a fazer nada, faz uma caminhada. Eu tenho problema no joelho, tenho problema na coluna. Eu estou muito obeso. Tudo bem, então vai fazer uma hidroginástica. Tem um exercício que agora está na moda, que é o hidropower. Já ouviu falar no hidropower? Já. O hidropower, a pessoa perde peso muito fácil, assim, muito rápido, assim, e dentro da piscina, ou seja, não tem esforço, não tem impacto, não tem problema para a coluna, para o joelho. Então, assim, não tem desculpa. É só questão de se organizar, colocar isso como prioridade. Disciplina, né? Ter disciplina, exatamente. Hoje nós falamos sobre isso. Disciplina é o mais... É o mais importante. É o mais importante. O que a gente tem que pedir todo dia. Disciplina. É criar o hábito, né? Bacana. Doutor, deixa seu contato das redes sociais, seu consultório, como o pessoal entra em contato, caso alguém queira agendar uma consulta e ficar mais por dentro aí de como anda o coração. Agradecer aí a oportunidade, né? A gente está lá no Instagram, DR Trotti, ou só colocar Dr. José Trotti, vai achar lá. Nós estamos lá no consultório na Carlos Borges, número 70, né? À disposição lá para atender.
E vamos marcar aquele outro assunto lá do Alzheimer, que é um outro já assunto tem um muito próximo interessante tema. aí, que o importante aqui é a gente informar a população. E as Sim. pessoas buscar. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação pela internet, muita coisa boa. Se a pessoa procurar filtrar, ela consegue encontrar muita coisa boa que faz com que ela possa se cuidar também, né? Mas agradecer muito a oportunidade. Obrigada, doutor. Obrigada à disposição, estar aqui e compartilhar tanta informação válida e boa aí que salva vidas. Agradeço.